1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Isso. Acho que hoje a gente vai ler só até o final desse capítulo 3, porque vai ter uma explicação bastante aprofundada, não, mas divergente do próprio texto que eu quero explicar, porque a gente vai ler lá uns versículos bem diferentes em relação ao inferno e esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, a gente então vai prosseguir com as instruções para os irmãos em Cristo. A gente tinha visto da outra vez as instruções para as esposas, para os maridos, lembre, né? Era bem interessante. Também para os servos, que aqui eram chamados de escravos, mas na verdade são servos ou empregados, né? Agora é para a gente, assim, dentro da congregação, dentro da assembleia, para os irmãos em Cristo. Por fim, tenham todos, hein, o mesmo modo de pensar. Então, que a gente tente não diverjar. Sempre tem umas assembleias que sempre tem confrontos, hein? A palavra fala uma coisa, aí a palavra explica uma coisa, e tem sempre pessoas que querem divergir na palavra. É isso que, na verdade, nas cartas de Paulo, de Pedro aqui, Paulo insiste muito que a gente esteja sempre no diapasão, que a gente tenha a palavra como referência. Não é nada outro. Tenham sempre o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem. Não é amem por acaso. Amem, uma ordem, uns aos outros, como irmãos. Como irmãos, quando a gente está numa família que a gente nasce do mesmo sangue, a gente se defende, né? Naturalmente. Então, a gente, na irmandade cristã, é a mesma coisa. Jesus quer que a gente se ame uns aos outros como irmãos. Mostre misericórdia e humildade, que nenhum irmão se acha melhor que o outro, né? Ou tenha assim, pensa, não, eu tenho mais anos de cristianismo, sei lá de quê, isso não existe, né? Mostre misericórdia e humildade. Não retribua mal por mal, nem o insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma benção. Então, a gente não tem que entrar na lábia ruim, né? A gente tem que parar a lábia. Não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil. Até eu estou o primeiro a falar que não é fácil. Porque eu, às vezes, não consigo também, não. Mas a gente tem que sempre ter a palavra como referência. Não posso falar, mas foi demais, mas foi aquele assunto, sei lá o quê. Não. A gente, na hora, talvez, mas depois a gente tem que baixar a bola e voltar à palavra. Sempre seja a palavra, nossa referência. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhe será concedida. Ou como importante, se a gente não retribui com uma bênção, a gente também não vai ser abençoado. Não tem condição a gente ser de um jeito que a palavra não prega, a gente querer também ser abençoado. Isso é claro que vocês foram chamados, é para isso que vocês foram chamados, né? Ao contrário, retribuir com uma benção, é para isso que vocês foram chamados, e a benção lhe será concedida para a gente também. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldade e os lábios de dizer mentiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é um fundamento, né, do cristão. É a boca. O que a gente fala, o que a gente pensa e vai falando. Afaste-se de mal. No 11, afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem.
busca a paz e esforce-se a mantê-la. Você vê que não é uma coisa, eu me converti, agora sou bom. Não, me converti, eu tenho que me afastar do mal, mesmo assim. Eu sou cristão, sou de Deus, mas eu tenho que enxergar onde tem o mal nos outros ou nas coisas e me afastar. Então, não é uma coisa que é diário, como fala o Wagner, a conversão é diária. É todo dia, todos os dias da nossa vida a gente tem que vigiar, procurar a fazer o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Faça de novo, né? São ordens. Busque a paz, esforce-se para mantê-la. Esforce-se. São afirmação, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. Quer dizer que se a gente não anda nos preceitos de Cristo, não adianta. Ele não escuta. Quem atende nossas orações, quando são atendidas, não é o Senhor, não. Então é perigoso. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. É claro. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicaram a fazer o bem? É óbvio, né? Quem vai nos fazer mal? O que a gente semeia, a gente colhe. Então, se a gente semeia o bem, a coisa boa, a gente colhe a coisa boa. Mas ainda que sofrem por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Olha como é bonito isso, né? Ninguém vai nos fazer mal, ninguém vai desejar nosso mal se a gente faz o bem. Mas mesmo que a gente fizesse o bem, é que a gente chega a sofrer, que é quase normal nesse mundo, a gente fazendo o bem não é uma garantia que a gente não vai ter uma vida boa, hein? É tranquila, mas mesmo assim, se a gente chega a sofrer, a gente será abençoado. Mas ainda que sofrem por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Esse aqui o meu irmão estava falando hoje de manhã, agora. Tem gente que nos odeia. Né? Tem gente de certas religiões que odeiam. Eles falam protestantes, ou evangélicos, ou essas denominações qualquer, ou crentes. Tipo assim, né? Eles nos odeiam. É isso. Ele fala aqui, não se preocupem com eles. Deixe eles nos odiar. Não se preocupe, não tenha medo de ameaças. Em vez disso, consagram a Cristo como o Senhor da sua vida. Pronto. A gente consagra, é Cristo que é Senhor da nossa vida. Nada pode nos mudar nossa atitude, nada pode mudar nosso pensamento. A gente consagra o Senhor como Senhor da nossa vida. Pronto, acabou. Falam o que querem. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, isso é muito importante. Se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, por que a gente, então, é assim, é crente, é cristão, é evangélico, é protestante, sei lá o quê, estejam sempre preparados para explicar. Então, a gente tem que saber o porquê da nossa fé. Não é que ela caiu do céu. Não, eu não sei. O Senhor... Não, a gente tem que saber explicar. Está escrito aqui que a gente tem que estar preparado para poder explicar, para poder falar. Não, porque aqui está escrito assim, porque o Senhor fez isso, porque Jesus, no meu coração, ele deixou o Espírito Santo, porque agora eu não preciso mais de ter um templo de pedra, onde eu sei que ele não está, porque ele mora no meu coração. A gente tem que estar pronto para explicar o porquê da nossa esperança, da nossa fé. Hein? Porque essa aqui é a verdadeira fé, a nossa esperança. Estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Não precisa falar, vocês desta tal religião são ignorantes. Não. O Senhor me salvou. Seria bom que vocês experimentem isso também, que vocês pudessem sentir o amor de Cristo. Então,
Peça a Deus abrir o teu coração, lê na palavra, você vai entender, o Espírito Santo vai te explicar. É de uma maneira respeitosa e amável. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, o que elas fazem, ficarão um dia envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Que a gente não sai do caminho, que a gente sempre fica no caminho estreito, não na via larga, porque, sei lá, alguém falou alguma coisa, de repente a gente se desvia. Eles que serão envergonhados em ver como que a gente vive. Porque nossa vida tem que ser uma vida de cristão, não uma vida de, sei lá, a gente tem estilos de vida, né? Cada um tem um estilo de vida. Tem um estilo de vida de roqueiro, um estilo de vida de funkeiro, um estilo de vida de, sei lá de quê, de cowboy, estilo de vida de cristão. Agora, a gente pode ser cristão, em primeiro lugar, nosso estilo de vida, é gostar de rock, um rock saudável, por que não? Claro que pode. É gostar de cowboys, né? Ou de peão, ou de cavalos, ou de coisa assim, por que não? A gente pode gostar, é ser cristão e gostar de carros, de corridas, de tudo, qualquer coisa que não seja contra o Senhor. Né? O rock não é fundamentalmente contra o Senhor. Tem certamente rock que vem do coração, que não tem palavras assim que sejam torpas. Existe que eu sei, que eu conheço, que eu ouço. Então, isso não é um problema. Tem corridas de carro ou coisa assim, esportes que não tem nada contra a prática, não é contra o Senhor. Então, por que não? Agora, tem esportes que são complicados. Por exemplo, quando a gente faz... Eu não sei o judo, eu nunca pratiquei. O karatê, esses tipos de esportes asiáticos, né? Eles têm ou algumas práticas também de relaxação, para relaxar, holísticas. Né? Isso já é contra Deus. Porque o holístico é um espiritual diferente. Hein? Por exemplo, o karatê tem essa coisa de agradecimento, tem toda uma preparação espiritual, hein? Que não é de Nosso Senhor, que é de um outro lado. Hein? A capoeira também. Capoeira, esse tipo de coisa. Então, tem esportes que a gente... Yoga, principalmente. Então, com certeza, eles buscam relaxar. É o universo. Isso. Completamente até contra o Senhor, né? Se a gente vai mais longe, no yoga tem coisas até quase sexuais, né? De mantra, de coisa assim, de coisa diferente, né? Umas posições que são meio esquisitas. Então, a gente tem que tomar cuidado, vigiar. Mas o nosso estilo de vida tem que ser cristão. Todo mundo, quando vê a gente, esse cara é o crente, que eles falam, né? Esse cara é um protestante, ou essa família é família de sei lá de quê. Eles falam, mas é pejorativo num sentido, mas é bom no outro, hein? Aí depois a gente pode amar cada um as coisas que convém. Mantém-se sempre a consciência. Eu vou recomeçar do 16, né? Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa, o que a gente acabou de falar, né? Então, se as pessoas falaram mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se do que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Agora aqui eu coloquei entre parênteses se for a vontade de Deus, porque em outras traduções não tem essa vontade de se for essa vontade de Deus. Em umas tem, umas não tem. Por quê? Porque, obviamente, a gente vê que não é nunca é a vontade de Deus que a gente sofra. Isso não existe. Deus não quer que a gente sofra.
Ele pode permitir. Mas Deus não vai fazer sofrer, não tem prazer nenhum haver um filho dele sofrer. Não vai lá, sofre, sofre que você vai aprendendo a sofrer. Não, não é assim. É que ele vai, pode até permitir que a gente sofresse. Se por algum motivo, porque a gente não está entendendo as coisas, então ele permite a gente, às vezes, cair até o fundo do poço. Entender. Aconteceu comigo também, né? Sim, exatamente. Aconteceu assim. E tem uma coisa, o que a gente fala, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Entendeu? Deus é tão cheio de graça, de compaixão, que ele deixa pela dor. É uma graça. Porque ele poderia falar, não, se não foi por amor, você não quis me seguir, então você está perdido. Vai, se dane. Ele fala, não, então você vai aprender do outro modo. Eu ainda te deixo uma chance. Eu vou te deixar sofrer. Eu não posso te abençoar porque você está trabalhando com o outro. Você vai sofrer, e vamos ver se você não vem para mim. E tem uns que não vêm. Tem uns que mesmo assim não vão. Mas é uma graça quando ele deixa sofrer. Mas não é ele que faz sofrer. Ele deixa por graça. É por isso que ele fala. Aqui, que a gente entenda bem. Lembre-se do que é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Eu vou ler esse trecho todo até o versículo 21, no final, e depois vou explicar esse trecho, porque esse trecho é diferente, hein, dentro da palavra. A gente vamos ler com atenção. Eu vou recomeçar no 19. Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva. E agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou explicar isso, porque aqui está escrito, em algumas versões da Bíblia, está escrito que Jesus foi pregar no inferno quando ele morreu. E isso não é verdade. Aqui ele fala que ele pregou aos espíritos em prisão. A gente tem que entender, eu fiz umas anotações aqui que eu vou passar para você. A gente tem que entender, em hebraico, em grego, está escrito Sheol, em hebraico, que seria, eles falam que é o inferno, ou Hades, em grego. Sheol e Hades é um lugar só, é o mesmo lugar. Mas, na verdade, quer dizer o lugar dos mortos, né? Na Bíblia. Era um lugar, o Sheol, o Hades, era um lugar fora das muralhas da cidade, onde, às vezes, tinha sacrifício de crianças em certas épocas, quando não era um Deus, ele sacrificava e queimava as crianças. Então, era tipo um inferno, né? Mas se chamava lugar dos mortos. Colocava também os restos de cadáveres, de animais, de coisas assim, era fora da cidade. Em certos lugares até eles jogavam enxofre em cima das coisas para que sempre queimasse, para que as coisas não proliferem, né? Sempre tinha fogo. Então, foi assimilado por quem traduziu em nossa língua
ou em línguas ocidentais, ao inferno. Porque quando fala de fogo, de coisa... Mas na verdade não é. É o lugar dos mortos. Eu vou ler agora, a gente vai ler esse lugar dos mortos que ele está falando aqui, né? Pedro, em Lucas. A gente vai ver que tem dois lados nesse lugar dos mortos. Em Lucas 16, 19, 31. Está até bem conhecida a história de Lázaro, né? Do rico e de Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. 1215 nessa Bíblia, na página. É importantíssimo entender isso. Por quê? Porque tem gente que vão falar para vocês, mas Jesus ele foi pregar no inferno. Todo mundo foi salvo lá. Não é não. Depois que foi para lá, já era. Porque senão, então eu posso fazer as coisas ruins também. Por que ele foi pregar no inferno? Porque uma vez que você está no inferno, que você vê Jesus chegar, você acha que tem um que não vai querer sair de lá? Eu falo para Jesus, não, peraí, eu não creio em você não, eu vou ficar aqui. Claro que não, hein? Então, isso não faz sentido. Dizer que Jesus foi pregar no inferno. Agora, que antes que Deus entregue o seu filho, tivesse tido um lugar onde as almas ficavam aprisionadas, elas ficavam lá até o juízo, claro que tinha. Porque não tinha tido Jesus como Salvador. Então o pessoal ia a algum lugar, não é antes de Jesus. Então eles iam lá, no Sheol, ou no Hades em grego. É esse lugar que é narrado aqui por Jesus em Lucas 16. Então vamos ler Lucas 16, a partir do 19 até o final do 16. Lucas 16, versículo 19. Hein? Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, vivia sempre cercado de luxo. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridos chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham até lamber suas feridas abertas. Eu tinha lá um mendigo, um morador de rua, na frente da porta dele. A gente vai pensar que Jesus não morreu, ele está contando como que é, certo? Jesus não tinha noção de sacrifício do Filho de Deus, nada, certo? Era como acontecia naquela época. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram junto de Abraão. Junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O mendigo morreu, os anjos vieram, pegaram ele, levaram lá junto a Abraão, um lugar bom. O rico também morreu e foi sepultado. O outro nem foi sepultado, foi. E foi para o lugar dos mortos, no Sheol. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aí, vê o que ele falou. O rico gritou: Pai Abraão! Estava vendo de longe, né? Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Eles comparam o Sheol, vocês lembram? Falei que o Sheol, fora da cidade, era um lugar onde eles queimavam as coisas. Então é isso que deu noção ao inferno. Mas isso não é um inferno, é o Sheol, é um lugar onde repousam os mortos, as coisas ruins, certo? Naquela época. O inferno ele vai começar a existir no juízo. Não é inferno agora, não teve juízo. Ninguém pode ter sido jogado no inferno antes do juízo. Então as pessoas são guardadas, certo? As que estão para ser julgadas no juízo. As que estão com Cristo, é escrito que a gente já está levando. Mas eu vou continuar. Ali em tormento ele viu Abraão longe. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, manda Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu:
Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria. O Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui, sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém, mas ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então a gente vê aqui o Sheol, porque em hebraico e grego, aqui em grego, está escrito Hades, que é o Sheol em hebraico. A gente vê que tem dois lugares, nesse lugar dos mortos aqui. Tem tipo um paraíso e tem tipo um inferno. Mas é um lugar só que é dividido em dois. Todo mundo ia lá, nesse lugar, mas tinha um abismo no meio. Tinha o lado bom e o lado ruim. Certo? Não tem lugar onde tinha Jesus, onde tinha... não tinha ainda isso. Tinha o lado bom, o lado ruim. Certo? O que Deus está sempre pedindo. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas aí ele fala, Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre dos mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. É isso que eu falei. É claro que se Jesus vai lá, no inferno, qual é que não vai querer sair do inferno? Se alguém vem do lugar dos mortos, fala, não, vocês têm que se arrepender. Eu estava falando isso, desculpa, eu não? estava falando isso de supermarket. Todo mundo já ouviu falar. É. Desde quando eu era criança, Sim. tinha uma frente na escola, frente assim, né? Perfeitamente. Que todo mundo já ouviu falar Sim. que tal coisa é errado, que na Bíblia fala que é errado. Mas não quero saber. Aí eles falam, não, mas imagine se alguém veio do inferno, eu falo para ela, eu estou chegando no inferno, tá ruim, né? Você tem que se arrepender. É como se Jesus fosse no inferno, vocês querem ficar ali, ou vocês querem agora acreditar em mim e seguir? Quem é que vai querer falar, não, ficar aqui mesmo, obrigado. Ninguém, né? Então seria muito injusto para a gente hoje. Sim, isso eu ia falar também. Não seria injusto? Pensa, não, eles puderam fazer todas as injustiças, foram para o inferno, aí Jesus foi lá e tirou eles de lá. Aí eu faço todas as injustiças, depois ele me tira de lá, do inferno. Então, aí que ele fala. Moisés e seus profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentro dos mortos lhes fosse enviado, eles vão se arrepender. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É verdade, tem umas pessoas que estão tão de coração fechado, que mesmo assim, eles vão falar, não, tá bom, então deixa. Depois eu me arrependo. Dá tempo ainda. Até que talvez acredite, mas não vou querer. Então, a gente vê aqui como está esse Hades. É o que ele está falando aqui do Hades, né? Quando ele fala em 1 Pedro 3, no versículo 19, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Então, o que aconteceu? Quando Jesus morreu, agora eu vou antecipar um pouco. Quando Jesus morreu, esses que estavam do lado bom, do Hades, ele já levou consigo. Não existe o bom. Hoje nós já somos levados, morremos, a gente já está com Jesus. Porque a gente já está agora. Antes, a gente já morreu, a gente já morreu com Cristo. A gente não já ressuscitou. A gente não se arrependeu dos nossos pecados e tudo. A gente não vai passar pelo juízo, está escrito. A gente já morreu com Cristo, já ressuscitou. A gente já está vivendo no paraíso. Está escrito, a gente já está a gente já é cidadão do céu, não é? Então, Jesus, ele falou como que a gente fala, para o criminal lá, na cruz, para o assassino lá,
quando ele se arrependeu, ele falou, hoje ainda você estará comigo. Porque ele sabia que ele estava por morrer, ele ia levar ele, mas todos esses do Hades que estava bom. Hoje não tem mais ninguém de bom no Hades. Não tem mais ninguém. É só os ruins que estão lá, esperando o juízo. Os ruins estão lá, mas o Hades está vazio de gente bons, que na época estava do lado bom com Abraão. Todos já estão no céu hoje. O paraíso que estava lá, nessa, desde um lado, é o inferno, entre aspas, do outro lado. Esses que estão no paraíso subiram junto com Jesus quando ele subiu no céu. Subiram com ele. Estão lá com Jesus, como quando hoje a gente morre. O cristão ele já soube. Ele já está com Jesus. E quando Jesus vai voltar, ele vai voltar para pegar os vivos. A igreja dele, viva, dos vivos. Ele vai os levar para o céu. Ele vai ressuscitar. Está escrito, ressuscitou os mortos, hein? Para o juízo. Entendeu? Os outros vão para o juízo. Então, é a gente, está escrito no Apocalipse, em outros lugares, nos evangelhos, que a gente vai julgar. Ele fala, Jesus, que a gente vai julgar os anjos, junto a ele, no juízo. Então, a gente não vai passar pelo juízo. A gente já foi, a gente já foi resgatado. Jesus já pagou o preço para a gente. Ele não vai pagar mais uma vez. Ele já nos resgatou. Ele já nos justificou. Já foi. Ele fez o sacrifício. A gente concorda com Jesus. A gente morreu, ressuscitou junto a ele e acabou. Então, o que aconteceu aqui, quando ele fala, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, é aqueles que... Agora, outra coisa aqui que eu vou explicar. Isso vocês vão poder conferir, porque são coisas agora... Tudo que eu estou falando, eu estou me referindo a outras passagens na Bíblia, não é? Sempre para falar que a gente já ressuscitou, que não tem mais Hades, porque Jesus morreu. Então, isso a gente vê na palavra, não sou eu que estou inventando isso. Só para a gente entender. Agora, tem aqui o que vem aqui, são coisas que vêm do livro de Enoque. Eu até comprei o livro de Enoque antes de poder pregar aqui, para eu ter certeza do que eu ia falar. Porque quando eu estudei essa passagem, muitos falam, não, porque teve mistura, influências de Enoque. Enoque, só para situar, Enoque é o bisavô do Noé. Ele fez um livro que fala de apocalipse, de salvação, de coisa assim, que em certas bíblias, por exemplo, da África, da Etiópia, no Egito, está incluído junto às apócrifas. Tem um livro de Enoque. Ele faz parte da Bíblia. Na nossa Bíblia, Canon não tem. Porque são alegorias. Na verdade, não é Enoque que escreveu, podem ser várias pessoas. É um livro que não tem autor definido, que foi escrito entre 300 e 100 antes de Cristo, mas que relata a vida entre mais ou menos 150 também a 300 depois de Adão. De Adão. Então, teve mais de 1000 anos entre a história relatada no livro de Enoque, escrito por outros. Então, não tem. Tem coisas que ele fala que ele foi... São anjos, que tem adoração a anjos, tem coisa assim, que não tem nada a ver com a palavra. Só que naquela época dos manuscritos, esse livro de Enoque, como ele foi escrito, o Enoque é o bisavô de Noé, era um profeta, não profeta, mas era uma pessoa respeitada, hein? Que é da linhagem antes do dilúvio, claro, mas que é filho de Caim. Mas todos tinham... Ele tinha três filhos, né, Adão? Então, é o filho de um desses filhos também. Então, ele era respeitado. E quando foi escrita esse evangelho, foi pega algumas coisas históricas de Enoque. Quando ele fala aqui,
Aquele que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a sua embarcação, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aqui que vem, é aquela água que simboliza o batismo, que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui ele coloca esse pessoal que está no Sheol como se eles poderiam ser salvos por causa da água do batismo. Ele fala assim, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a sua embarcação. Apenas 8 pessoas naquela época foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora o salva. Então, assimila-se essa aqui, que essas pessoas foram salvas pelas águas do dilúvio de Noé. Mas não é, porque ele fala mesmo que os 8 que foram salvos já foram salvos. É que a água ela simboliza a salvação para os outros, que tinha desobedecido. Isso vem do livro de Enoque, porque isso não tem base nenhuma dentro da palavra para dizer em lugar nenhum na palavra a gente pode dizer não, porque o batismo, o dilúvio, essas águas simbolizaram o batismo, e todo mundo foi salvo. E não, foi um extermínio da coisa ruim. Ninguém foi salvo, que foi exterminado, porque eles eram todos desviados. Infelizmente, essa água do dilúvio não batizou ninguém, entendeu? Deus quis salvar essas 8 pessoas da família de Noé. A partir dali, de Noé, veio uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança. Ele não precisava fazer aliança nenhuma, se todo mundo teria sido salvo, certo? Então, a gente tem que entender, se eu posso colocar à disposição de quem quer no livro de Enoque, para vocês poderem pegar essa simbologia que a gente vai encontrar aqui em algumas versículos. Tem alguns lugares na Bíblia que a gente percebe que a tradução foi feita de uma maneira meio que equivocada. Como recua com os novos manuscritos que a gente encontra. Por exemplo, essa passagem a gente encontra também narrada, né, dessa forma de Enoque em manuscritos que foram encontrados agora em 1945 ou 8, entre 1948 e 1951, lá no Mar Morto. Esse aqui está tudo dentro do livro de Enoque. Tem 900 manuscritos que foram encontrados. Por isso que a gente pode falar, então, estava ali, nessa coisa, ele retomou dali, desses livros, que datam justamente de 150 anos de Cristo, que foram escritos, entendeu? Mas tem uma história de Noé, mas foi escrito 150 anos de Cristo. Então, era muito atual esses manuscritos. Naquela época que escreveram os evangelhos, né? 50 depois de Cristo. Tinha 150 anos. Seria podia ser uma seita, né? Que tudo isso. É uma seita. Mas eram seitas. Eram exatamente seitas que distribuíam esses manuscritos. Então, tem, às vezes, umas alusões na palavra a manuscritos que não foram depois canon, que não são canon da nossa Bíblia, porque realmente eles não batem com o resto da palavra, com a doutrina cristã, certo? Para a gente entender. Agora, para concluir, Cristo foi para o céu, está sentado num lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Pronto, acabou, glória a Deus. É claro que tem muitas coisas que eu poderia ainda ler para explicar
mais em detalhes, mas eu não vou fazer um estudo bíblico, né, dessa pregação. Mas é para vocês entenderem que realmente não há ninguém em lugar nenhum guardado de cristão. Não existe isso. Não tem, porque tem umas religiões que estão pregando que tem um purgatório, sei lá o quê. Acho que, não sei se católicos têm isso, né? Eu não sei nem o que é isso exatamente. Se desse purgatório consegue ainda sair de lá, que eles pregam, mas na real, quem não se salvou em vida, não adianta orar para a morte, uma abominação. Não faz sentido. Não faz sentido, uma vez morto é morto. Tem que se salvar em vida. Não está escrito que Deus abomina quem ora para os mortos, porque não tem como mudar a situação dele. Do morto. Morreu, morreu. Não adianta fazer isso. Como isso. obrigar Deus com as nossas adorações Sim. a fazer uma coisa que vai contra a palavra dele? Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem essa vida na Terra, não é por nada, é só um teste. A gente escolher. É uma escolha. Porque a gente não precisava nem morar na Terra. Ele podia nos criar e nos fazer morar já no céu, como os anjos. Os anjos não moram na Terra, não tem um período de teste. Os anjos são criaturas que foram criadas para servir. Já vivem com ele e pronto. Ele podia fazer a mesma coisa com o ser humano. Mas ele quis deixar o livre-arbítrio. A partir do momento que o diabo tinha se revelado, tinha o bem e o mal, então o diabo foi entregue à terra antes de tudo, antes que o ser humano seja criado, porque está escrito que o Espírito do Senhor pairava em cima do abismo das trevas, que era a terra, porque ela tinha sido entregue ao diabo. Então ele falou, a partir do momento que existe o bem e o mal agora, tem o diabo, eu vou deixar eles escolherem. Porque se eles querem se rebelar, porque eles se rebelam. Porque eles vão com o diabo. E se eles querem estar comigo, eles vêm comigo, eles vão ter uma vida boa. Mas eu vou então pôr eles lá na terra. Aí ele tinha feito até um paraísinho no jardim de Éden, mas ele falou, ó, você quer ficar comigo? Você faz isso, 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 não faz isso. Adão, melhor, a Eva não obedeceu, mas o Adão deixou. Aprovou e também foi. Então, isso que foi o livre-arbítrio. O símbolo da própria escolha nossa. Então, ele nos deixa escolher. Então, é isso que a gente tem que fazer em vida. Escolher o Senhor e não se afastar mais dele. Uma vez que a gente escolher, não se afasta mais, aí a gente está salvo. Não adianta depois querer alguém orar para a gente ou não. A gente já está salvo, ponto, acabou. Não tem nenhum cristão servo de Jesus Cristo ou de Deus antigamente preso a algum lugar. Quem está preso ainda hoje está esperando o julgamento, o juízo. São todos aqueles que antes desobedeceram e todos aqueles que hoje estão desobedecendo. É que vão ser ressuscitados para o juízo. Quando Jesus virá para pegar a igreja dos vivos ainda. Não estou ainda já com ele. Só isso. Então, é muito simples para entender. Agora, vocês vão na internet, vocês vão ver cheio de teorias. A gente tem... Se a gente não pega a palavra para conferir tudo, a gente até acredita às vezes. Sabe? A coisa é tão bem contada. A Bíblia já nos alerta que até no final dos tempos, até os escolhidos iam se enganar. Então a gente devia é verdade, mas não é porque eles põem lá tipo solenidades, autoridades, não sei de onde vem. Eles falam de um jeito tão convencidos assim. Aí não, pega umas passagens para falar, e falam assim, mas depois você vai ver, não, porque essa passagem tem nada a ver com o que ele falou. Não tem esse negócio de, a gente vai para o inferno, a gente queima lá e depois não vai ter mais inferno. Não tem. Tem uns que falam que a gente já vai para o inferno, que depois não vai, os que não foram salvos, acaba a vida deles. Eles não vão viver eternamente. Eles vão viver eternamente, porque eles vão ser jogados nesse lago de enxofre
esse inferno que vai começar lá onde a besta, o diabo também vai ser jogado lá, junto com eles, que eles vão sofrer eternamente, vai ter ranger de dentes e choro eterno. Então, Deus é Deus. Ele foi capaz de criar tudo que ele criou. Ele tem um poder que a gente não tem que subestimar. É uma justiça que é justa. Você foi justo, você não foi. Então, o que eu posso fazer? Ele tem um senso da justiça tremendamente justo. É poderoso. Ele é como uma lâmina que divide as coisas. Não tem como ser, peraí, não, tudo bem. Não tem isso, não tem. Então, vamos se lembrar do sacrifício do Senhor, então, através da ceia, hein? Hoje é dia de ceia, que a gente é o segundo domingo do mês. Eu vou pegar em Coríntios 11. Bom, vocês já sabem. Vou dar para alguém. Enquanto eu estou lendo aqui, vocês podem pegar o cálice, como ele fala aqui, é o pão. Então a gente vai se lembrar do sacrifício do Senhor através do pão, que é o corpo de Cristo, e através do vinho, que é o sangue de Cristo. Vocês sabem que está escrito no versículo 27 de 11 Coríntios, 1 Coríntios, assim que quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo, que é o pão, simbolizado pelo pão, é o sangue do Senhor, simbolizado como o vinho. Então, essa aqui é o símbolo do sangue do Senhor, esse aqui é o símbolo do corpo de Cristo. Então, a gente está pecando diretamente contra o corpo e o sangue de Cristo se a gente toma indignamente. Indignamente é quando a gente sabe que a gente tem pecado, é que a gente não está saindo dele. Se a gente sabe que o Espírito nos mostrou, não, você está em pecado nessa área da tua vida, você está em pecado com essa pessoa, sei lá o quê. Então, a gente ou não toma, porque não quer ainda obedecer ao Senhor, a gente vai lá para o Hades, ou a gente toma a decisão, não vou tomar, sim, Senhor, porque no meu coração já definiu e decidi de mudar e de não ficar em pecado. Certo? Isso é importantíssimo. Porque está escrito no final, portanto, meus irmãos, no 33, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperam uns pelos outros, se estiverem com fome. Não é isso que eu queria ler, desculpa. Ele fala no 30, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, morreram, porque eles estão tomando a ceia em pecado, certo? Então, é símbolo, mas é importante. Aí, quando o Senhor foi traído, ele disse, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, que é entregue por você. Façam isto em memória de mim. Senhor, a gente quer agora comer esse pão em memória tua, Senhor. A gente quer se lembrar, através desse corpo, desse pão que simboliza esse teu corpo, que foi sacrificado, Senhor, que foi transperçado, Senhor, foi furado, que você sofreu, que carregou em cima dele todos os nossos pecados, que você carregou nesse corpo, Senhor, todas as nossas doenças, você carregou nesse corpo, Senhor, todas as nossas enfermidades. Eu penso que, Senhor, a gente quer se lembrar desse sacrifício que você fez para nós,
por nossa vida e gratuitamente, tomando agora esse pão em símbolo desse sofrimento que você sofreu na cruz. Pode tomar. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmado com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Senhor, a gente quer agora se lembrar dessa aliança nova que perdura até hoje, Senhor. O Senhor fez com a gente através do derramamento do teu sangue na cruz. Esse sangue que se derramou, Senhor, para se aliar, para nos salvar, para nos levar junto contigo, junto ao Pai, já no céu, Senhor. A gente já mora no céu. A gente que é servo teu. A gente que acredita em ti, Senhor. A gente que tem fé na tua palavra. Fé no teu sacrifício. Que sabe que a gente já é salvo. Que você já levou a gente ao lado do Pai, Senhor. Que a gente não vai passar pelo juízo mais. A gente quer se lembrar desse sacrifício, dessa aliança, que é um juramento, uma aliança, Senhor, uma garantia que teu sangue ele foi derramado para pagar para nos resgatar, Senhor, a um preço muito alto que foi da tua vida. A gente vai tomar agora esse vinho em lembrança. Pode tomar. Senhor, muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo resgate da nossa vida. A gente era morto, Senhor. A gente não tinha esperança nenhuma. O Senhor, você veio, você sofreu, você se ofereceu, você nos deu a vida gratuitamente, Senhor. O Senhor é nossa esperança hoje, é nossa fé. Nós temos o Senhor como esperança.